Ele tá cochilando, é por isso. Tem que acordar ele. Ele dá cada pescada, é que vocês não têm a visão que eu tenho daqui. É muito louco. Eu sei que não, eu sei que você não queria estar aqui. Eu sei, não é nada pessoal. Eu também não queria estar aqui, mas é por causa de você. Eu tô brincando, né? É brincadeira. É brincadeira. Tá quente? Daqui a pouco esfria. O que é isso? Eu aceito. Tá. Hum, um pãozinho de queijo, né? Muito bom. Um cafezinho. Você tá elegante hoje, Larissa. Nossa, tá toda executiva. O que é? O que é? Para ela pensar que você é responsável, tá super elegante. É verdade. Pois ela toma banho. Nossa. Você fica descalça? Ai, credo. Aquele pé cheio de dedo, né? Pronto, já tomei o café da manhã. Vou passar a lista, tá? E aí, vamos começar? Gente, página 55. Eu acho que a gente parou na questão número 2. A gente chegou a fazer a 2 e a um ou não? Confere aí pra mim. Fiz já, né? Tá. Questão 3, então. Bom, gente, a continuação do assunto que não termina nunca, né? Lei de Newton. A gente está no meio da segunda parte do assunto, nos estudos de caso. Semana passada a gente estava trabalhando, né, no final da aula já, né? A parte de planos inclinados. E aí eu já fiz a questão número um e a 2, tá? Tem mais uma questão aqui na parte de sala, pessoal, de plano inclinado. E aí depois entra uma sequência de questões de polias, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer hoje. E depois, na parte final, nos exercícios finais, tem a parte de gravidade aparente. Então, tecnicamente, a gente tem mais alguns conceitos para trabalhar, mas fazer que nem na aula passada. À medida que os exercícios forem aparecendo, a gente vai trabalhando os conceitos. Na questão 3, já para ir continuando no plano inclinado, ele fala o seguinte: na figura estão representadas as forças atuantes em uma caixa de peso 80 newtons que sobe, ó, a caixa sobe uma rampa áspera com velocidade constante sob ação
de uma força de 80 newtons. Então, espera um pouquinho. Dá uma olhada no desenho da caixa. Ele fez o desenho do peso, vertical para baixo. Além do peso, ele coloca uma força F paralela ao plano, só que para cima, aqui, ó, tá? E coloca a força normal no corpo. E aí, gente, outra informação importante que ele fala na questão é que o corpo está subindo com velocidade constante. Subindo com velocidade constante. Tá aí. Ah, deixa eu ver se a rampa tem atrito. Tem, porque é o que a pergunta que ele vai fazer é isso. Ó. Nessas circunstâncias, o coeficiente de atrito cinético entre a rampa e o bloco vale quanto? Então, além de ser uma questão de plano inclinado, é um plano inclinado com atrito. Então, a gente precisa desenhar uma quarta força aqui, né? Que é o atrito. Peraí, gente, o atrito eu vou desenhar para onde? Eu desenharia o atrito. Ele desenhou já? Ah, ele desenhou. Maravilha. Então, já vamos colocar ele aqui. Ele foi meio bonzinho pra gente, porque ele já deu as forças que estão agindo no corpo. Pati. Agora vem cá. Isso aqui é importante. Qual a informação que está por trás disso aqui, ó? Corpo sobe com velocidade constante, gente. Ele está em movimento uniforme. M1. Se ele está em movimento uniforme, significa que o corpo está na primeira lei de Newton. Ele está em inércia, que é a inércia de movimento, né? Força resultante igual a zero. O corpo pode estar em dois estados, ou repouso ou movimento uniforme. Quando ele fala que o movimento é uniforme, ele está na primeira lei. Então quer dizer que a resultante igual a zero. Tudo bem? O que a gente descobriu na semana passada? Que para trabalhar com plano inclinado, nós precisamos decompor o peso. Então já seria interessante a gente olhar para esse peso pensando nas componentes dele, no Px e no Py. Então eu tenho aqui, ó, um Px e um Py. Esse aqui é o Py, componente vertical do peso, tá? E eu tenho um Px, componente horizontal do peso. Então eu não me preocupo mais com o peso. Ó, o que eu fiz aqui? Em vez de eu desenhar, de eu olhar para o peso, eu vou olhar para um Py e um Px. Tá. Força resultante zero. Então nós temos no eixo Y, olha para o eixo Y. Quais são as forças de eixo Y que estão agindo no corpo, gente? Eixo Y, ó. O eixo Y, para quem não lembra, é o eixo perpendicular ao plano. Você tem o eixo do plano, que seria o X, que é por onde a caixinha vai andar, né? E o eixo perpendicular ao plano. Então, no eixo Y, eu tenho que PY tem que ser igual a normal. PY tem que ser igual a normal. Ó. As duas forças se igualam, resultante zero. No eixo X, eu preciso tomar cuidado. Eu tenho mais forças. Gente, como que fica a equação de primeira lei para o eixo X? A força que está levando o corpo para cima. Ah, é. Isso aqui. As forças que estariam agindo contra a força F são o Px e o Φ. Então, nesse caso, o que eu sei? Que F tem que ser igual a Px mais o Φ. Tá, eu quero descobrir o quê? O coeficiente de atrito. Cara, o coeficiente de atrito está aqui, ó. Ele está dentro do Φ. Vamos lembrar que Φ é igual a μ
vezes a normal. Tudo bem? Ele deu mais alguma informação, gente? Ele deu o ângulo do plano? Quanto deu? Quanto que é o θ? 37 graus. Que bosta. O seno de θ é 0,6 e o cosseno 0,8, é isso? Ele não falou? Ah, então ele tem que ter dado, tá? Então já anota aí, senão eu não consigo fazer a questão. Faltou o dado. Provavelmente ele deve ter dado no começo da prova. O seno de 37, o ângulo aqui é 37 graus, segundo exercício. O seno de 37 é 0,6 e o cosseno de 37 é 0,8, tá? Tem que dar. Os cossenos tem que dar. Para poder fazer conta. Cara, ele deu também o peso do corpo, né? Quanto que vale o peso? 60? 60 gramas. Tá aí. E aí? Eu acho que eu consigo fazer calculando o FAT. Ele deu o F que vale 80, né? Ah, o F também vale 60? Não sei se a gente vai precisar do F, não, mas tudo bem. Aí. Ele pede nessas contas o coeficiente de atrito cinético entre a rampa e o bloco. Aí. Então, eu vou ter que achar o FAT, né? Para poder fazer essa conta aqui, ó. FAT é igual a μ vezes a normal. Então, tipo, se eu quero achar o μ, eu preciso primeiro achar o FAT. Então, se eu quero achar o FAT, eu vou trabalhar com essa conta aqui, ó. F igual a Px mais FAT. Tá? Então, vamos lá. F igual a Px mais FAT. F igual a P seno de 37 mais o FAT. A força diz que vale 60. Então fica 60 igual. O peso também vale 60. Peso vezes o seno de 37, que vale 0,6. Então fica 60 vezes 0,6 mais o FAT. Pronto. Ó. 60 igual a 36 mais FAT. Então o FAT vai dar 24 newtons. Passei o 36 para o lado esquerdo ali, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Passei o 36 para o lado esquerdo. Pronto. Achamos a força de atrito. Agora, com a força de atrito, gente, eu me concentro nessa expressão aqui, ó. Posso dizer, então, que φ é igual a μ vezes PY. Ó, gente, olha para essa fórmula aqui, ó. φ é μ vezes a normal. Só que a normal é igual ao PY. Então, eu posso escrever que o φ é μ vezes PY. Tá bom? Veja se faz sentido isso. Então, bota lá. Eu vou fazer de cabeça, tá, gente? Ó. O φ é 24, igual a μ vezes. Quem é PY? PY é o peso vezes o cosseno. Peso vezes cosseno. P cosseno. PY é P cosseno. Então fica P vezes 0,8. Então vai ficar 24 igual a μ vezes 48. 48, tá, gente? O peso é 60 vezes cosseno de 37, que é 0,8, deu 48 ali, ó. Passa o 48 dividindo ali, ó. Fica μ igual a meio. Mi igual a meio. 24 dividido por 48, 0,5. Aí, ó. Beleza?
Questão 3 está aí. A 4 aparece com um tema bem famoso. Quando a gente faz questões de leis de Newton, volta e meia, aparece a questão das polias móveis, né? Então, vamos fazer a 4 aqui, vamos fazer o desenho. Não sei se eu terminar de copiar aí, para a gente falar das polias móveis. E, bom, gente, o caso das polias móveis. Tem a questão 4, tem a questão 5 também, depois tem uma outra aqui que é as 4, 5, 7. Gente, dentro da mecânica, a gente estuda, como é que eu posso dizer? Máquinas, sistemas mecânicos. Por exemplo, alavanca é um sistema mecânico, plano inclinado é um sistema mecânico, polias são sistemas mecânicos. Qualquer tipo de engenhoca feita com blocos, cordas e planos inclinados ou não, eu chamo de sistema mecânico. Só que existem alguns sistemas que oferecem para a gente o que a gente chama na física de vantagem mecânica. O que que é uma vantagem mecânica? É quando você aplica, por exemplo, uma força para suspender ou para puxar um corpo que é muitas vezes mais pesado que a força que você está aplicando. São sistemas que te permitem, sei lá, uma força de 5 newtons, levantar um bloco de 10 newtons. Só a princípio pode parecer meio estranho. Falar, se o bloco pesa 10 newtons, como é que eu consigo fazer uma força de 5 newtons e fazer ele levantar? Uma das formas de você fazer esse tipo de sistema é usando o que a gente chama de polia mecânica. Polia móvel, perdão. Tem um outro sistema que a gente vai começar a estudar na semana que vem, que são as alavancas. E depois tem um outro tipo de sistema, que também vai oferecer vantagem, que são os sistemas hidráulicos, que a gente estuda na hidrostática, tá? Então eu tenho, dentro da mecânica, polias móveis, alavancas e sistemas hidráulicos. Esses três sistemas têm uma coisa em comum. Eu consigo aplicar uma forcinha e puxar uma forçona. É basicamente isso. Aqui ele coloca um sistema de polias que funciona assim, ó. É, deixa eu só colocar aqui o bloquinho. Ele colocou aqui um bloquinho, né? Vou colocar um bloquinho. Ele pendurou um bloco numa polia. E aí veja qual que é a situação, né? O bloco, ele está preso numa polia, que é essa polia. Eu vou chamar essa polia aqui de polia 1. 1, tá bom? E aí o que que acontece? Essa polia 1, ela é móvel. Veja por quê. Tem uma corda que está passando por baixo da polia 1, tá vendo? Ó? E essa corda ela está conectada no teto e está presa no teto, então o teto ele vai segurar essa polia. E a outra extremidade da corda está enganchada numa segunda polia. Eu vou chamar de polia 2. Essa polia 2 também é uma polia móvel. A gente vai discutir daqui a pouquinho, porque veja como ela também está. Ela está presa. Tem uma coisa puxando ela para baixo, seria esse sistema aqui, né?
Mas tem uma corda passando por baixo dela, sendo que uma extremidade da corda também está presa no teto. Então, veja que eu tenho duas polias presas ao teto. Tá? É importante ter essa percepção. Aí essa corda que está presa no teto, ela passa por baixo da polia 2 e por cima de uma terceira polia, essa sim presa no teto. Essa polia está presa. Vou chamá-la de polia 3. Tá? Aí o que, que acontece? Eu tenho aqui um bloco pendurado. Nessa extremidade, eu vou fazer uma força. Uma força. Normalmente, essa força que a gente é que vai fazer aqui, né? Ela é chamada de força potente dentro desse contexto. Tá? E essa força, ela visa, por exemplo, manter uma carga suspensa. Eu posso manter essa carga parada, eu posso fazer essa carga subir com velocidade constante, enfim, eu posso fazer qualquer coisa com essa carga. Essa carga, ela tem aqui também uma força, ela tem um peso, tudo bem? Aí o que que acontece? Quando eu começar a puxar essa extremidade da corda aqui, ó, veja o que vai acontecer. Essa corda, ela começa a se movimentar, ó. Isso aqui seria, nossa, ficou bem. Isso aqui seria o movimento da corda conforme eu começar a puxar a polia. Veja se faz sentido. A cordinha para baixo, ó. Eu puxo a corda aqui para baixo, essa corda começa a descer, tá? E essa polia aqui, ó, ela vai começar a subir. À medida que essa corda começa a subir, porque eu estou puxando, essa polia sobe. Só que quando essa polia sobe, veja que ela está conectada numa polia aqui embaixo, ó. Essa terceira aqui. Ela sobe junto. Então, à medida que eu vou puxando o sistema, essa polia se movimenta para cima e essa também se movimenta para cima, tá? Elas podem se movimentar para cima com velocidade constante ou elas podem se movimentar para cima com aceleração. Também pode ficar parado esse sistema, que é o caso que a gente vai discutir aqui, tá? Esse sistema pode ser mantido em equilíbrio, em repouso também, tá? Aí o que ele vai perguntar? Ó, as perguntinhas são bem simples. Ele fala assim: no sistema abaixo, considere o corpo que se encontra em repouso. O corpo está em repouso. Se o corpo está em repouso, ele está na primeira lei. Então significa que a força resultante tem que ser zero. Agora entendam o seguinte, gente. O fato desse corpo estar parado, o corpo que ele fala é o tijolinho, implica que tudo isso aqui também está parado. A polia 1 está parada, a polia 2 está parada, a polia 3. Essa daqui ela fica parada mesmo, né? Tipo, ela não se movimenta. Tá? Beleza? Então, a resultante em todo mundo de força tem que ser zero. Aí ele vai fazer duas perguntas. Ele pergunta qual que é o valor da força resistente e qual que é o valor da força potente. A força potente é o que eu estou fazendo aqui. A força resistente é a que está puxando todo o sistema para baixo. E nesse caso é o peso. Qual o peso do corpo? Vai 240, né? 240 newtons. Tá. Bom, o fato de eu ter montado esse sistema com essas polias estranhas aí, vai me oferecer uma vantagem mecânica. Ou seja, a gente não vai precisar, para segurar essa força aqui, ó, a gente não vai precisar da força de 240 newtons, tá? Tenta imaginar o seguinte, se eu tivesse segurando esse tijolo aqui, ó, pesa 240 newtons, né? Se eu tivesse segurando esse tijolo só por uma corda, eu segurando aqui, eu teria que fazer 240 newtons para manter ele parado. O fato de eu ter acoplado essas polias vai me dar essa vantagem. Vamos descobrir como funciona esse cálculo. Bom, eu vou considerar o seguinte. Essa polia, ela está conectada direto no bloco, não está? Ou seja, ela, a polia 1,
está sendo puxada para baixo. Puxada para baixo. Exatamente por 240 newtons. Então, eu vou imaginar o seguinte, ó. Vou desenhar aqui um vetor que é exatamente o vetor da força resistente. Tudo bem? Que vale 240 newtons. Guarda isso. Tá, mas a polia está parada. O sistema está parado. Está todo mundo em repouso. Então, se a polia 1 está parada, quer dizer que a força resultante nela é zero. Ou seja, se tem uma força que está puxando a polia 1 para baixo, tem que haver uma força que anule isso aqui. Ok? Quem é que está segurando a polia 1 para ela não cair? Essa corda aqui, ó, que está por baixo dela. Essa corda ela está presa aqui e aqui. Então eu tenho aqui o fio sustentando a polia dessa forma aqui, ó. Como o fio está passando por baixo da polia, gente, as duas extremidades da polia estão submetidas a uma tração. Essa corda ela está esticada, ó. Essa corda aqui, ó. Ela está esticada. Bem? Essas duas trações juntas têm que valer quanto? 240. Essas duas trações juntas na polia têm que valer 240 newtons. O que significa, então, é que cada lado da corda está sustentando 120 newtons. 120 newtons. Tudo bem? Beleza? Vem cá. Desse lado esquerdo aqui, ó, quem é que está sustentando a polia? É a corda que está presa no teto. Então tem uma coisa muito importante aqui. O teto está esticando a corda para cima, não tá? A corda puxa o teto para baixo. Então aqui no teto tem uma força que essa polia, que essa corda está fazendo no teto, de 120 newtons. É ele que está segurando aqui, tá? Beleza. Só que desse lado acontece um negócio muito foda. Por quê? Quem é que está segurando essa corda para a polia não cair? Não é a polia 2? Esse lado aqui da corda, veja, ele está conectado na polia 2. Então eu posso dizer que, se por um lado a polia 2 puxa a corda para cima, pelo princípio da ação e reação, o que, que a corda faz na polia 2? Puxa lá para baixo. Essa polia 2, ela está sendo puxada para baixo. Essa polia 2 está sendo puxada para baixo uma força de 120 newtons. Tudo bem? Beleza? Então é como se tivesse alguém pendurado na polia 2, com 120 newtons de peso, puxando ela para baixo. Só que o sistema está em repouso. Então a polia 2 também está parada. Se a polia 2 está parada, tem que ter uma força resultante zero. Como que a polia 2 vai estar parada? De novo, existe uma corda passando por baixo dela. A corda está passando por baixo da polia. De tal maneira que essa corda aqui, ó, não deixa a polia cair. Então aqui nós teremos uma segunda tração T2 dos dois lados da polia. T2. Aqui, ó. Deu para entender? Quanto vale T2? Olha, 2T2
tem que valer 120. 2T2 tem que valer 120. Para não deixar a polia 2 cair. Então, o T2 igual a 60 newtons. Então, essa corda aqui, ó, passa por baixo da polia 2, ela está submetida a uma tração de 60 newtons. Ok? Tá, mas espera um pouquinho. Quem é que está puxando essa corda 2? É a força resistente. Potente. Potente. Ou seja, qual é a conclusão que eu acabei de chegar? Que a força potente na extremidade da corda é 60 newtons. 60 newtons. Quem está fazendo essa força? Eu. Estou segurando aqui. Eu que estou esticando essa corda com 60 newtons para conseguir manter todo esse sistema parado. Parado. Deu para entender? Coisas importantes aqui, que a gente precisa transformar isso numa regra. O fato de eu ter reduzido a força para sustentar a carga é porque eu usei polia móvel. Essa é a primeira coisa. Polias móveis fazem isto, ok? Percebam que no meu caso, eu usei quantas polias móveis? Duas. E a força que eu estou fazendo, comparada com a força que eu preciso subir, ela é quantas vezes menor? 4. Por que é 4 vezes menor? Porque a presença de cada polia móvel divide a força por 2. Veja, o meu peso era 240. Quando eu botei a primeira polia na história, móvel, a tração no fio foi para 120. Quando eu coloquei a segunda polia, a tração caiu para 60. E que a gente percebe então? Cada polia móvel que eu instalo no meu sistema divide a força por 2. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui uma terceira polia móvel, a força já cairia para 30. Se eu coloco uma quarta polia móvel, ela cai para 15. Ela vai dividindo por 2. De tal maneira que se você colocar um número suficiente de polias móveis, gente, você faz uma merdinha assim, e puxa um elefante. Porque a força vai dividindo. Tudo bem? Então, a gente pode transformar isso numa regra que é a seguinte, ó. A força potente, que é a força que você tem que fazer na extremidade do sistema, ela é a resistente dividido por 2 elevado a n, gente. Fórmula esquisita. Esse n é justamente o número de polias móveis que você instalou no sistema. N é o número de polias móveis. Tá? Então, por exemplo, se eu botar 3 polias móveis, eu consigo fazer uma força 8 vezes menor. Se eu botar. Olha que louco isso. Bota 10 polia móvel. Quanto que dá 2 a décima? 1024. Você consegue fazer 1 newton de força e levantar 1000 newtons. Tudo bem? Só que, gente, deixa eu fazer um comentário aqui. Não existe milagre. Se você está fazendo uma força de 60 newton para sustentar 240, tem alguém que está fazendo o resto. Tem. O teto. É o teto, velho. Você fudeu o teto. Esse pedaço aqui do teto está sustentando quantos newton? 120. E esse aqui? 60. E você aqui com quanto? 60. Então, você, na verdade, você está usando o teto como apoio. É estranho pensar isso, mas você está usando o teto como apoio, ou algum lugar que você fixou a corda aqui, como apoio, tá? Por causa do princípio de ação e reação. Quando você estica todo esse sistema, o teto começa a puxar todo mundo para cima.
tá? Essa corda vai sustentar uma tração maior. Essa daqui é uma menor. Então, tipo assim, se porventura uma das cordas tiver que romper, porque você sobrecarregou aquele sistema, a chance maior de ruptura é dessa primeira, porque ela está sustentando uma força maior. Faz sentido isso? Tá? Na prática, gente, é isso aqui que você vai usar, tá? Beleza? Então matamos a questão, né? Ele já pediu a força resistente era o que você queria sustentar, né? Tá? E a força potente é o que você faz aqui, que vale 60, tá bom? Sim, sim, sim. Isso acontece nas duas polias aqui. Isso é uma coisa importante, tá, gente? Na polia móvel, por que que ela sobe? Porque a corda passa por baixo dela, tá vendo? Então, os dois lados da corda sustentam a mesma tração sempre. Sempre, tá? Tanto nessa polia como nessa. Ah, puta, tem uma pergunta aqui. Haha. Tá vendo esse apoio aqui, ó? Tá vendo? Isso aqui tá segurando a polia 3 no teto, né? Então, essa polia, gente, ela também está sendo sustentada para não cair. Qual força de tração aqui nesse cabo aqui, ó? Quanto? 120. 120. Essa tração aqui, ó, é de 120 newtons. Por quê? A polia 3 está sendo suspensa por 120 newtons pelo seguinte. Essa corda aqui, ó, ela não está passando por cima da polia 3? Tá. E nós não estamos puxando aqui o fio com 60 newtons? Então, a polia 3 está sendo puxada para baixo pela corda a partir das duas extremidades aqui, ó. Tem 120 newtons aqui, ó. Na polia 3, você tem, desculpa, 60 newtons aqui para baixo, ó, e mais 60 newtons aqui, ó. Que é você que está fazendo isso no cabo, tá? Então, 60 para baixo desse lado, 60 para cá, então 2 de 60 newtons. Essa corda aqui, ó, que está prendendo a polia no teto, ela também tem que sustentar 120 newtons. Hã? Puta, o teto tá fudido, né, cara? 120 aqui, mais 60 aqui, mais 120 aqui. Sim, sim. Porque ele tá sustentando essa outra polia, né? Aqui presa. Aqui, tá? É que essas forças estão aplicadas em pontos diferentes do teto, né? Cada uma aplicada num certo ponto do teto aqui, tá? Não, nem polia, nem corda tem peso, tá? Nem as polias, nem as cordas vão possuir peso. É tudo ideal. Sistema ideal, tá bom? Beleza? Depois, na semana que vem, nós vamos fazer um muito foda, cara. Quer ver? Só um spoiler, tá? Dá uma olhada na página 59, questão número 5. Olha que bonito. E as polia móvel ainda presa numa mola. Depois a gente vai fazer ele, tá? Fica a dica aí para essa semana para vocês tentarem, tá? Se quiserem fazer. Questão 5. Vai dando uma lidinha na 5 aí, gente, enquanto eu vou desenhando.
Oi? Não, não. Nada de distâncias aqui, tá? Não, não é o tipo de pergunta. Vamos ler a questãozinha um, a questão 5, porque ela é bem cara de Enem, no sentido de não ter contas, mas ter conceitos, tá? Embora, se não me engano, acho que uns 2 anos atrás, ou 3, caiu uma síndrome. Ele dava lá um certo sistema e pedia quantas polias tinha. Depois tem lá na parte de exercícios, tá? Aqui ele fala o seguinte: um geólogo em atividade no campo planeja arrastar um grande tronco petrificado com auxílio de um cabo de aço e de uma roldana. Roldana é a mesma coisa que polia, tá? Mesma coisa. Ele tem duas opções de montagem da roldana, conforme as ilustrações a seguir, sendo as forças F e T não estão representadas em escala. Montagem 1. A roldana está presa numa árvore e o cabo de aço no tronco petrificado. Então veja, o que ele fez? Aqui está uma árvore, está presa. Então aqui, ó, a árvore é um ponto fixo. Ele prendeu a polia na árvore. Se ele prendeu a polia num ponto fixo, a polia é fixa. E aí o que ele fez? Ele passou aqui por trás uma corda, ó, prendeu a corda no tronco e vai puxar o tronco com uma força F aqui. Essa força F vai tracionar o bloco para a direita. Concorda? Fechou. Só que no desenho 2 ele fez um negócio muito engenhoso. Ao invés dele prender a polia na árvore, ele prendeu a polia no tronco. Ele prende a polia no tronco, prega o fio na árvore. Tá vendo que o fio que está na árvore passa o fio por trás da polia, vem por aqui e puxa a polia. Uma força F aqui, tá? E aí, o que que vai acontecer? Na hora que ele começar a puxar o fio para a direita, o que que vai acontecer com a polia? Ela vai ser arrastada para a direita. Aqui, ó. Uma força de tração. Tá vendo que ele assinalou a tração aqui, ó. Tá? Beleza. Aí ele fala o seguinte: considerando que em ambas as montagens a força aplicada na extremidade do cabo é F, então ele aplicou F nas duas. Ele aplicou F nas duas, tá? O módulo da força T que traciona o bloco vai ser igual a quanto? Então ele quer saber o seguinte: quanto vai ser a tração aqui e quanto vai ser a tração aqui. Tudo bem? Bom, gente, vamos lá. Quem é que está fazendo essa força? Alguém aqui fora, não é? No primeiro caso, primeiro caso. Essa força ela está sendo feita no fio e está conectado direto no bloquinho. Então, então, se eu estou puxando o fio aqui com uma força F, essa força está sendo transmitida aqui para o bloco. Então, a tração vale F. Acabou. A tração aqui vale F. Tudo bem? Fechou. Só que agora acontece o seguinte: na figura 2, o fio está preso na árvore. Então, tipo, quando eu puxo o fio, eu aplico no fio aqui nessa extremidade uma força F. Este fio está preso na árvore. A árvore é puxada com uma força F, não é? Para onde? Para onde a árvore está sendo puxada? Para a esquerda. Conseguem perceber que a árvore está sendo puxada para cá? Ele está esticando o fio? Tá. Se a árvore é puxada para a esquerda com uma força F, o que que ela, árvore, faz na polia? Puxa a polia com uma força F também. Deu para entender?
Ou seja, na verdade, essa tração aqui, ó, o que está tracionando o bloco para a direita? Duas forças. Duas forças. Duas forças. Tá? A tração que está sendo feita neste caso aqui, ó, ela é duas vezes maior do que a que está sendo feita aqui. Por quê? Porque quem está fazendo a outra parte da força é a árvore. O fato de você ter puxado, pendurado não, prendido a corda na árvore, faz com que na hora que você puxa a corda, a árvore seja puxada para a esquerda, em ação e reação, ela puxa a polia para a direita. Tá? Beleza? Deixa eu ver aqui qual que é a resposta. D, né? Ele quer atração, vale 2F na montagem 2. Atração 2F na montagem 2. Questão número 7. Aqui já é polia fixa de novo, tá? Começou as garrafas. É engraçado, dá uma certa hora vocês começam a jogar as garrafas no chão. Eu já estou entendendo o recado, já estou ficando cansado, né? É que nem criança quando começa a jogar brinquedo para fora do berço, né? Ah, quero comer, caralho. Calma, tá acabando já. Ó, gente, essa questão da VUNESP, uma questãozinha da VUNESP. Ele fala assim, ó. Em uma obra, para permitir o transporte de objetos para cima, foi montada uma máquina constituída por uma polia fixa, duas plataformas, A e B, horizontais, todas de massas desprezíveis, como mostra na figura. Como mostra na figura. Então tá aqui. Duas plataformas. Então, tipo assim, ele vai fazer o seguinte: para fazer esse negócio subir, ele vai descer isso aqui para baixo. Ele vai jogar isso aqui para baixo, um desce e outro sobe, como se fosse um elevadorzinho. Aí ele fala o seguinte: um objeto de massa 225 quilos, colocado na plataforma A plataforma A está aqui. Então aqui você tem um cara, uma massa emão, perdão, e uma massa emão de 225 quilos. Guarda isso aí. Ahn, colocado na plataforma A, inicialmente em repouso, no solo. Oi? Hum, a queiminho? Então é queimão. Por que esse salário estava errado? Tá. Tá bom. Tudo bem. Verdade, entendi. Aí ele fala assim: foi colocado em repouso no solo, deve ser levantado verticalmente para cima e atingir um ponto a 4,5 metros de altura, em movimento uniformemente acelerado. Então o bloco ele tem que andar um delta S de 4,5 metros e ele fala que tem que ser em movimento uniformemente acelerado. Então tem que ter uma aceleração.
Então o sistema está na segunda lei, concorda? Força resultante não pode ser zero. O sistema tem que acelerar. Tá bem? Ele fala que o movimento é uniformemente acelerado no intervalo de tempo de 3 segundos. Então eu tenho que fazer isso em 3 segundos. Percebe que começaram a aparecer umas medidas aqui que até então não apareciam. Delta S, tempo, né? Daí beleza. A partir daí, um sistema de freios passa a atuar, fazendo a plataforma A parar na posição onde o objeto será descarregado. Considerando que G é 10, despreze efeitos de atrito no sistema, do ar, dos negócios, tudo, qual é a massa emão em quilogramas do corpo que deve ser colocado na plataforma B para conseguir fazer isso acontecer? Então, tipo assim, para eu fazer esse sistema, o Mzinho, perdão, subir acelerado, qual é a massa que eu tenho que colocar na plataforma aqui? Aqui é em mim, né, que vocês estavam falando? Perdão, em mim, tá? Cara, tá, por onde eu começo? No bloco da esquerda aqui, ó, a aceleração vai ser para cima ou para baixo? Para cima. Então, o bloco Mzinho, ele vai acelerar para cima, assim como o bloco Mzão vai acelerar para baixo. Essa informação é importante, por quê? Porque ela vai me dizer para onde tem que apontar a força resultante, tá? Cara, eu não consigo aplicar a segunda lei de Newton aqui porque eu estou com dois problemas. Problema número um, eu não sei a aceleração. Problema dois, eu não consigo calcular a resultante porque eu não tenho a massa disso aqui. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Se eu fosse aplicar a segunda lei para o sistema inteiro, esquecendo que são dois blocos, pensa nisso aqui acontecendo de uma vez só. Como que ficaria a segunda lei para o sistema? Segunda lei para o sistema. Esse bloquinho aqui eu vou chamar de bloquinho A. É A? Não é B, né? Ele está do lado do B, então vou chamar de B. Plataforma B, plataforma A. Quem é que puxa todo mundo? É o peso dele, não é? É o peso dele. Quem que vai contra isso? É o peso do ar. É o peso do ar. Então veja qual é o problema que eu tenho. Quando eu for aplicar a segunda lei de Newton, ela vai ficar assim, ó. PB menos PA igual massona mais massinha vezes aceleração. Concorda? A minha incógnita é a massona. Essa maçona, ela vai aparecer aqui, ó, e aqui dentro também, ó. Concorda? E eu tenho duas incógnitas, porque eu também não conheço a aceleração. Então, aqui, gente, a história é assim. Para eu conseguir fazer essa conta, eu preciso primeiro achar a aceleração, tá? Cálculo da aceleração. Escuta, ele falou pra gente que ele quer que o bloquinho suba andando 3 não, 4,5 metros em 3 segundos num tipo de movimento que é move. Então, uma forma de achar aceleração, por exemplo, seria usar sorvetão no bloquinho. Ó, delta S igual a V0T mais A sobre 2T quadrado. Porque ele me deu o delta S, ele fala para nós que o corpo parte do repouso, então a velocidade inicial do meu sistema é zero, então isso aqui zera, zera. Tá? E eu tenho tempo que ele andou os 4,5 metros. Então eu vou escrever assim, ó, 4,5 é igual a A sobre 2 vezes o tempo ao quadrado.
que é 3 ao quadrado. Olha lá. 1, né? Tem 1. Que aqui dá 9, ó. Passa o 4,5 multiplicando, né? Vai ficar 9 igual a 9A. Então, a aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. 1 metro por segundo ao quadrado. Essa questão é um pouco diferente, porque ela usa um conteúdo da cinemática para continuar trabalhando na dinâmica. Eu tinha que lembrar aqui de usar. Não daria para usar Torricelli, porque eu não tenho a velocidade final, né? Então teria que ser essa mesmo, sorvetão. Agora, com a aceleração do sistema, eu volto para a segunda lei. Agora eu volto para cá, ó, gente. Pego essa equação e desenvolvo. Vou abrir a segunda lei. Cuidado aqui, ó, por favor. Quanto vale a massa do corpo B? Não sei. Então eu vou escrever assim, ó. M vezes G. 10M. Menos. Quanto vale o peso do A? É a massa dele vezes a aceleração da gravidade. VG. Isso é igual a Emão mais 225 vezes 1, que é a aceleração. Tá? Oi. Hum. Não é 10, Emão? Porque não é o peso. Ah, aqui? Emão mais Eminho, né? Não é todo mundo que está sendo acelerado? Né? Todo mundo está sendo acelerado, tanto o bloco A como o B. Então, é Emão mais 225. Então, fica 10 Emão menos 2.250 igual a Emão mais 225. Tá? Aí eu vou isolar o Emão. Joga o Emão para lá, ó, para a esquerda. Fica 9 Emão igual a. Aí esse menos 2.250, gente, ele vem para cá com sinal de mais. Então, vai ficar 2.250 mais 225, dá 2.475. Isso. Tá? Eu acho que é divisível por 9. Graças a Deus. Quanto que deu? 275 quilos. Ali. Loucaço, né? Bem louca essa questão. Questão número 8. Eu vou ficar um pouquinho aqui no cantinho para o pessoal de casa, tá? Questão 8. Essa 8 é legal. Peraí, não sei se... Oi, se eu colocasse um peso aonde? Aqui, ali aonde? Aqui? Não, não tem como eu colocar um peso de 120 nela, né? Puta, é que aí se eu colocar um peso de 100, mais uma coisa pendurada de 120 newtons aqui, eu acabo aumentando essa fração aqui. É uma coisa a mais puxando ela. Isso não acontece na prática, né? Mas se eu pendurasse uma outra coisa aqui, né? Porque essa polia ela já está sustentando 120 daqui de baixo. Se eu botar mais 120 aqui, aí essa polia vai passar a sustentar 240. Então essa tração vai aumentar. Você vai ter que fazer mais força. Entendeu? Questão 7. 8.
A 8 acho que é a última de polias. Depois entra a parte de sistemas não inerciais. Quer dizer, questão 8. Na figura abaixo, pode-se observar um corpo A de massa MA e um corpo B de massa MB, ligados por um fio ideal sem massa, olha lá, pessoal de fio ideal, que passa por uma roldana isenta de atrito. E aí, beleza. Polia fixa, né? Polia fixa. Aí o que acontece? O bloco A, ele está suspenso. E o bloco B está no chão. O bloco B está apoiado no chão. Considerando o sistema em equilíbrio estático e que a massa do corpo B é 3 vezes maior que a do A, pera, a massa do corpo B é 3 vezes maior que a do A. Oi? Então, porque assim, quando a gente está na primeira lei, eu estou com força resultante zero. Quando eu estou com força resultante zero, eu posso estar parado ou em MRU. Quando eu estou em MRU, eu chamo de equilíbrio estático, a parada. Quando eu estou em movimento, não, desculpa, quando eu estou em repouso, eu estou em repouso, eu estou em equilíbrio estático, movimento uniforme, tá? Então, se ele falasse, o sistema está em equilíbrio dinâmico, significa que ele estaria se movimentando com velocidade constante, tá? Ah, ô, gente, espera um pouquinho. Se a massa do B é 3 vezes maior que a do A, então já vou tirar aqui. A massa do B é 3m e a massa do A é m. Já põe aqui. Aí vem a pergunta. Pode-se afirmar que a força normal que o solo faz em B é quanto? E que é a normal no corpo B. Posso dizer que é igual ao peso? Não, não. Aqui não vai rolar. Vamos tentar entender por que nesse caso a normal não é o peso. Tá, vamos ver se alguém tem um pouco de intuição aqui. A normal não é igual ao peso, ponto. Sendo não, sendo não sendo. Não sendo igual ao peso, ela pode ser maior que o peso ou menor que o peso. Qual o palpite que vocês dão? Eu dou o palpite de menor que o peso do corpo. Do B, né? Por quê? Porque tem uma traçãozinha puxando ela para cima. Eu vou dizer assim, quer ver? Ó, não sei se vocês vão entender essa linguagem. O corpo B, ele não está completamente sentado no chão. Porque tem uma força da corda puxando ele um pouquinho para cima. Não o suficiente para desgrudar ele do chão. O corpo está parado. O sistema está parado. Então, veja, para eu calcular a normal do B, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar as forças que estão agindo nele. Corpo B, aí eu tenho que forças? Obviamente, o peso do B, tá? Esse peso faz o corpo ficar apoiado no chão, tá? Aí o corpo empurra o chão para baixo, o chão empurra o corpo para cima com a normal. Então, eu tenho uma normal. Só que junto com a normal, eu tenho a força de tração. Eu tenho uma força tensora na corda. Dá para entender agora por que que a normal é menor que o peso? É como se tivesse uma forcinha ajudando a normal a compensar o peso. Seria a tração. Tá? Eu quero a normal. O exercício quer que eu calcule a normal. Então, eu vou aplicar a primeira lei aqui. Está na primeira lei. Primeira lei, força resultante zero.
Força resultante zero. Para a força resultante ser zero, normal mais tração igual ao peso do corpo B. Bem, e agora? Quanto vale a tração? Cara, a tração é igual ao peso do ar. A tração é igual ao peso do ar. Veja por quê, pessoal. Esquece um pouco o corpo B. Vem para o corpo A. Está pendurado. Quais são as forças que estão atuando no corpo A? O peso dele. O corpo A não tem normal, hein, gente? O corpo A não está apoiado no chão. O peso e a tração. É a mesma do fio aqui, não é? Então, no lugar da tração, eu ponho PA. Eu ponho PA. Então fica assim, ó. Normal de B menos PA mais PA igual a PB. Normal é igual a PB menos PA. Tudo bem? Vai dar 3 mg. Olha como é que ele escreveu isso aqui. Ele escreve em função de eminho, né? É, ele escreve em função de eminho. Eminho. Quanto que dá, então? Vamos ver. Peso do B vale 3, né? Menos peso do A, mg. mg. Então, a normal em B vai dar 2 mg. Bem? Não? Não sei. Deixa eu ver. Ah, ele colocou em função de MB. Ai, que saco. É, porque ele não deu esse eminho, né? Eu tirei da minha cabeça esse eminho. E então, mas vamos lá. Por que que eu fiz essa merda, né? Nossa. Não, não, vamos lá. O MA tem massa eminho, né? Se o MA tem massa eminho, então é MB sobre 3 aqui, né? Ó. Então isso aqui vale MB sobre 3, verdade. E animal. MB sobre 3, verdade. Então ficou 2 terços de MBG. Vai. 2 terços de MBG. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para encerrar este exercício e começar uma teoria. O corpo tem uma massa, não tem? Portanto, ele tem um peso, certo? Tá. Se aqui embaixo tivesse uma balança, ele está apoiado no chão, não tá? Se aqui embaixo eu tivesse uma balança, a balança marcaria o peso real desse corpo? Não, por quê? Ela vai marcar um peso menor do que o peso dele. Por quê? Porque tem uma força subindo ela, não tem? Qual a moral da história com esta pergunta? Balança não marca peso. Balança marca o quê? Normal. Balanças marcam normal, não peso. Tudo bem? Beleza? Isso é uma informação bem importante para a gente poder continuar o conteúdo. Tá? Se aqui fosse uma balança, certamente essa balança marcaria um peso menor. Tá? Beleza? Porque a balança, na verdade, ela marca aquilo que você aperta ela. Se você apertar ela com uma força igual ao peso, ela vai marcar o peso. Nesse caso, não sei se vocês percebem, esse corpo ele está apertando a balança, supostamente se tivesse uma balança aqui, ele está apertando a balança com uma força menor que o peso. Por isso a balança responde com essa força menor que o peso. Tá? Beleza? Bom, vamos continuar a teoria agora.
para a gente poder fazer as outras questões. Só que estaria nos estudos de caso, tá, gente? Oi. Tá. Sim. Certo. Isso. Se não tivesse o chão, isso aqui cairia. O B cairia. Aham. Sim. Não, ele pode cair em movimento uniforme, né? Nesse caso, não, ele cairia acelerando. Isso. Não, não tem, isso não tem como se fazer. Não tem como você fazer isso aqui, porque se você tirar o chão daqui, você tá me propondo de tirar o chão daqui. Se eu tirar o chão, você começa a movimentar. Não, não tem mais normal nenhuma. Acabou. Então, percebe uma coisa. Se, por exemplo, se eu colocar uma balança aqui, essa é uma pergunta boa. Se eu colocar uma balança aqui, embaixo do corpo pequenininho, quanto que a balança marca? Zero. Zero. Por quê? Se eu colocar uma balança aqui embaixo, ó, vai marcar 0 quilos. 0 newtons, né? Porque não tem normal. E esse corpo não está suspenso, a tração está anulando o peso. Para você, para você colocar uma balança aqui, na situação que nós estamos, para eu colocar uma balança aqui, ela marcar alguma coisa, tinha que ter uma normal. Só que na configuração que o sistema tá, se eu colocar uma balança aqui, por mais que você ache que a balança está encostada no corpo, o corpo não está apertando a balança para baixo. Não está apertando a balança para baixo, tá? Então ela marcaria zero. É, bom, gente, ó, aqui o negócio fica muito louco. Eu escrevi aqui, ó, aceleração aparente em referenciais não inerciais. Vamos conversar um pouco sobre isso. Vou começar discutindo o assunto com uma pergunta muito clichêzona. Eu estou parado ou estou em movimento agora? Depende do referencial. Ok. Esse conceito de depender do referencial é muito fácil de você entender quando você pensa em velocidade. Então, tipo, dependendo do referencial que eu uso, eu posso estar em movimento, eu posso não estar em movimento, né? Tanto é que a gente, a partir deste contexto, a gente calcula a tal da velocidade relativa. E se eu dissesse que a aceleração também é assim? A aceleração é uma grandeza que também depende do referencial. Vou dar um exemplo prático para você. Imagina você olhando ali embaixo, uma pessoa andando dentro de um carro. Uma pessoa está dentro de um carro, tá? Ela está parada no farol. Aí, beleza. Aí o farol fica verde e o carro começa a acelerar. Nós que estamos aqui fora, olhando para a pessoa, o carro começa a acelerar com a pessoa lá dentro. Então, para nós aqui, a pessoa está acelerando junto com o carro, concorda? Só que para a pessoa que está lá dentro, ela vai ter uma outra sensação. Quando ela está parada dentro do carro e o carro começa a andar, qual é a sensação que ela experimenta? Ser jogada para trás. Ela está experimentando uma aceleração aparente. De fato, ela não está sendo jogada para trás, mas por inércia, ela tende a ficar e o carro vai.
certo? Então, uma aceleração aparente é uma aceleração que você experimenta quando você está dentro de uma coisa que está acelerando. Uma coisa é eu olhar para um corpo acelerando de fora. Outra coisa é você estar no corpo e ele acelerar com você lá dentro. Uma vez que o corpo acelera com você lá dentro, você experimenta uma aceleração aparente. Ela chama aparente por quê? Porque ela não existe. Ah, mas, professor, se ela não existe, por que que eu experimento ela? Ela é resultado da inércia. Então, de novo, se você já andou num ônibus, você está em pé, o ônibus freia, imediatamente você é lançado para frente. Isso não está acontecendo de verdade, não tem ninguém te lançando para frente. Você experimenta uma sensação de ser lançado para frente por causa da inércia. Então, para você lá dentro, você está sendo acelerado de forma aparente. Eu já citei para vocês uma vez e vou citar de novo. Quando você está dentro de um carro e faz uma curva para a direita, seu corpo é lançado para a esquerda. É uma aceleração aparente. Você não está sendo lançado para a esquerda. Por inércia, você tende a ir para o movimento oposto. Então, a gente pode definir uma aceleração aparente como sendo é aquela experimentada por um corpo, por um referencial, em movimento acelerado. Características da aceleração aparente. Características. Então, primeira coisa, tá? Ela não existe, essa aceleração. Ela é uma aceleração que, para você experimentar ela, você precisa se colocar no lugar do corpo que está acelerando, tá? Então, a melhor maneira de você materializar esse contexto, esse conceito, é se imaginando dentro de um carro. Pensa em todos os movimentos que você faz no carro, quando o carro freia, quando o carro acelera, quando o carro vira para a direita, quando o carro vira para a esquerda. Se você prestar atenção nesses movimentos, você vai entender o conceito de aceleração aparente. Ela tem. Quais são as características? Primeiro, ela possui. Primeiro, né? Ela não é real. Vou escrever isso aqui. Ela não existe. Ela não existe. Tá? Então, quando você é arremessado para frente ou para trás no movimento de um carro, não tem ninguém te arremessando, é a inércia trabalhando, tá? Então ela não existe. Segunda coisa, embora ela não existe, você percebe ela. Qual é o valor desta aceleração? Qual é o valor? O módulo é o mesmo da aceleração do referencial. O referencial. Então é mais ou menos assim. Se você está dentro de um foguete que tem aceleração 50 metros por segundo, você vai se sentir acelerado lá dentro 50 metros por segundo ao quadrado. Se você está dentro de um carro que está acelerando com 5 metros por segundo ao quadrado, você vai se sentir acelerado com 5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o módulo. A direção e o sentido. Mesma direção, mesma direção e sentido oposto à aceleração do referencial.
do referencial. Ou seja, pessoal, se um carro estiver acelerando para frente, você se sentirá acelerando para trás. Se um carro estiver acelerando para trás, o que significa dizer que o carro está acelerando para trás? Está freando. Frear é acelerar para trás. Se um carro estiver acelerando para trás, você vai se sentir acelerando para frente. Se um carro estiver acelerando para cima, sei que eu sou estranho. Se um carro estiver acelerando para cima, você vai se sentir acelerando para baixo. Se um carro estiver acelerando para baixo, você vai se sentir acelerando para cima. É totalmente. Se um carro estiver acelerando para a direita, você estará sendo acelerado para a esquerda. O módulo é o mesmo, mas a direção e o sentido é o oposto. Tudo bem? Bom, problema. Como é que eu calculo esse módulo maldito? Aí existem inúmeras situações. Então vamos falar sobre isso. Como calcular o módulo? Como calcular o módulo? Por exemplo, essa aceleração, pessoal, quando a gente estuda movimento circular, ela vai se chamar, para nós, né, centrífuga. Quando você está dentro de um corpo em movimento circular, você vai ter a sensação de estar sendo arremessado para fora do corpo. Isso é chamado de aceleração centrífuga, tá? Na verdade, ela é uma aceleração centrípeta. Porém, nós que estamos dentro do referencial, vamos enxergar, sentir, né, uma centrífuga, tá? Bom, para calcular o módulo, a gente vai estudar um caso famoso, que é o caso do elevador. O caso do elevador é bom. O caso do elevador. O caso do elevador, ele é um caso bem interessante, porque ele ilustra como a sensação de peso não tem a ver com peso. Primeiro, todos nós temos peso, porque nós somos atraídos pela Terra. No entanto, o que nos dá a sensação de peso não é bem a força-peso. Para perceber exatamente nesse momento do seu corpo. Você deve estar sentindo o seu corpo pressionando a cadeira. Essa força que o seu corpo faz na cadeira tem uma reação normal em você, não tem? É essa reação de contato que te dá a sensação de peso. Uma pessoa que está em queda livre, uma pessoa que não está apoiada no chão, ela não tem uma sensação de peso para baixo, porque ela não está pressionada no chão. Então é importante a gente perceber isso para entender o caso. O caso é o seguinte: imaginem um elevador. Dentro do elevador, nós vamos posicionar uma balança. Vou posicionar uma balança dentro do elevador. Então, essa plataformazinha aqui, ó, eu vou chamar de balança. E eu vou colocar um peso nessa balança. Vou colocar um corpo nessa balança. Um corpo. Corpo A. Pode ser uma pessoa ou pode ser qualquer tipo de objeto. E esse, obviamente, né, esse elevador, ele está suspenso por um sistema de cabo de aço aqui, vamos colocar um cabinho, tá? E eu posso fazer esse elevador se movimentar. Veja, eu posso fazer este elevador se movimentar com velocidade constante e posso fazer este elevador se movimentar com velocidade variável. Posso fazer o que eu quiser com ele, inclusive deixar ele parado. Tudo bem? Tá. A pergunta é a seguinte: se eu colocar um peso em cima de uma balança, o que que a balança vai marcar? Quantos quilogramas a balança vai marcar? Então, como a gente já havia comentado, a balança ela registra o valor da força normal e não do peso. Da força normal e não do peso. Então significa o seguinte: se porventura
a normal for igual ao peso do corpo, a balança vai registrar exatamente o peso do corpo. Se essa normal for maior ou menor, e como a gente já viu, inclusive num exercício, que isso pode acontecer. Existem situações em que a normal não é necessariamente igual ao peso, tá? E aí a balança, então, vai marcar uma força diferente. Então, nós vamos trabalhar com situações, tá? Então, a pergunta é a seguinte: qual o valor da normal? Qual o valor da normal? A resposta mais rápida para essa pergunta é depende. Depende do que está acontecendo com o elevador. Então, vamos começar primeiro com o caso mais simples. Caso 1. Elevador sem aceleração. Quais são as possibilidades para o elevador estar sem aceleração? Ou o elevador está em repouso, então o elevador está parado, tem uma balança lá dentro, você chamou o elevador abriu, ele está parado, você entra no elevador e sobe na balança. Parado. Ou o elevador está em movimento retilíneo uniforme. Tá? Não sei se vocês já perceberam isso no elevador. Claro que ninguém fica pensando nisso quando está no elevador. Você entra no elevador, ele está parado. Aí você aperta o botão, o elevador começa a andar. Nos primeiros segundos ali, o elevador está acelerando. A partir do momento que ele atinge uma velocidade, ele começa a andar com velocidade constante. Então, o elevador, na maioria do tempo que o elevador está andando, ele está com velocidade constante. Quando que a velocidade dele muda? Quando ele vai começar a andar, que aí ele está acelerando, ou quando ele vai parando. Aí não é mais movimento uniforme. Tá? Tá. Nesse caso aqui, não tem aceleração, ok? Tá. Para o elevador fazer isso, para o elevador estar em movimento retilíneo uniforme ou repouso, o cabo de aço do elevador tem que ter uma tração T, certo? O cabo de aço do elevador tem uma tração T. E o elevador inteiro, com tudo que está lá dentro, balança, pessoa, tem um peso. Peso do elevador. Certo? Nessa situação, gente, quem é maior, a tração ou o peso? Nenhuma das duas. Para o elevador estar andando em movimento uniforme ou em repouso, a tração no cabo tem que ser igual ao peso do elevador, não é? Só que pera um pouquinho. Dentro do elevador tem um bloquinho lá, uma pessoinha. Ela está dentro do elevador. No bloquinho B, quais são as forças que estão atuando nele? Lá, vamos pôr o bloquinho aqui. O bloquinho está dentro do elevador. Quais são as forças que estão atuando no bloquinho? O peso dele e o que mais? E a normal. Vocês estão percebendo que quando eu olho para o elevador e olho para o bloquinho, a situação é totalmente diferente? No elevador, tração igual a peso do elevador. Quem está lá dentro está numa outra primeira lei, digamos assim. Quem está dentro do elevador está submetido à normal e o peso. Se o elevador não tem aceleração, ninguém que está lá dentro tem aceleração também. Ok? Tudo bem. Então, nesse caso, se o bloco não tem aceleração, a normal é igual ao peso, não é? Normal é igual ao peso. Então, quando eu subo na balança e o sistema não está acelerando,
A balança registra uma normal que é numericamente igual ao meu peso. Então, se eu tenho 800 newtons, a normal vai ser 800 newtons. Se eu tenho 500 newtons, a normal é 500 newtons. É o que a balança registra. Então, de fato, eu posso dizer que nessa circunstância, a balança está registrando o meu peso. Né? Quando você vai na farmácia subir na balança, a farmácia está em repouso também, não está? Ela está em movimento. A farmácia está em repouso é foda. Tá? Você está subindo numa balança e o chão da farmácia está em repouso. Então a balança está marcando a normal. O problema vai acontecer quando o elevador estiver acelerando. Que são os dois casos que vem agora. Tá? E aí a gente vai falar a história da gravidade aparente. Caso B. Aceleração para cima. Aceleração para cima. Imagina um elevador acelerando para cima. Se imagina dentro de um foguete que é melhor. Imagina que você vai fazer uma expedição, daqui a alguns anos, provavelmente alguns de vocês vão fazer essa expedição aí fora da Terra. E aí você vai para um foguete. E aí o foguete tem que sair da atmosfera. Para esse foguete sair da atmosfera, ele tem que acelerar para cima. Então, quando a aceleração está para cima, você tem duas possibilidades aqui. Possibilidade 1. Se a velocidade for para cima também, você tem um movimento acelerado, acelerando para cima. Tudo bem? Pode acontecer também outra história. Descendo com aceleração para cima. Como seria isso? Descendo com aceleração para cima. Vocês já viram um foguete do Elon Musk pousando? Ele vai descendo e de repente ele começa a frear para conseguir parar ali no chão. Então imagina você descendo e de repente uma força começar a te puxar para cima, tá? Já desacelerando, tá? Aí eu teria movimento retardado. Sabe quando acontece isso, gente? Quando as tripulações das missões espaciais estão entrando na atmosfera. Imagina um corpo se aproximando da Terra numa puta de uma velocidade. Ele vem no cacete. A hora que ele vai entrando na atmosfera, o que o ar vai fazendo nele? Uma força de resistência para cima. Então o corpo vai freando, ele vai descendo numa velocidade absurda e vai freando. A atmosfera vai segurando ele, tá? Então eu tenho essas duas possibilidades. Como uma pessoa se sente dentro desse referencial? Ele pode estar subindo, acelerando ou descendo, freando. Lá dentro você vai sentir a mesma coisa. O que vai acontecer nesse caso? Você tem lá a pessoa, que é o tijolinho, tá? Na pessoa, ela está dentro do elevador lá, tal, não sei o quê. Mas na pessoa em si, eu tenho duas forças agindo. O peso e a normal. Só que, gente, agora a história é outra. Por que que o peso não pode ser igual à normal? Porque o corpo não está na primeira lei. Se o corpo tem aceleração, mano, não dá para as forças se anularem. Tem? A aceleração tá para cima, não tá? Seja lá porque ele tá subindo, acelerando, ou porque ele tá descendo, freando, tecnicamente é a mesma coisa, mas a aceleração tá para cima. Se a aceleração está para cima, a força resultante também tem que estar, segundo a lei. Força resultante é NA. Tudo bem? Só que espera um pouquinho. Você tem duas forças. Peso normal. Para que a força resultante esteja para cima, completo. A normal tem que ser maior que o peso. Ou seja, você vai se sentir mais pesado do que você é. Ou seja, você vai se sentir pressionado contra o assento. Ou seja lá qual superfície você estiver. Tá?
Então aqui você vai ter uma sensação de uma gravidade aparente. Você vai, como você está apoiado numa superfície e a normal é maior que o peso, você vai se sentir mais pressionado do que você está se sentindo agora. Você está nessa situação, exatamente nesse momento você está nessa situação. Agora eu estou com uma normal maior. Então eu vou experimentar aqui uma gravidade aparente maior que a gravidade real. Bem? Beleza? Oi. Como? Não, não. O que que acontece quando eu estou na água, independente da profundidade que eu esteja? Aí é outra história. A gravidade aparente diminui por causa do empuxo. Aí é outra pegada. Como que eu calculo essa gravidade aparente? Aí assim, tem vários tipos de exercícios. Ele pode pedir para você calcular a gravidade aparente, qual a gravidade que a pessoa que está dentro do referencial, né, vai experimentar, digamos assim. Ele pode pedir para você calcular a própria força normal, tá? Bom, de qualquer forma, como é que eu faço essa conta? O corpo está na segunda lei, gente. Se o corpo está na segunda lei, quer dizer então que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. E nesse caso, como a normal é maior que o peso, a força resultante é normal menos o peso do A igual à massa dele vezes a aceleração. Tudo bem? Vem cá. Quanto vale o peso do corpo? mg, não é? Então, vamos desenvolver um pouquinho mais essa conta. A normal menos mg é igual a ma, certo? Isola a normal. E muitas vezes o exercício vai pedir para você calcular a normal. Então, isola a normal. Passa o menos mg para cá. Então vai ficar assim, ó. N igual mg mais ma. mg mais ma. Tira a massa em evidência. N igual a m vezes g mais a. Tudo bem? Gente, tá vendo isso aqui, ó? G mais a? Isso aqui é a gravidade aparente. A gravidade aparente, nesse caso, é a gravidade real mais a aceleração do elevador. Tudo bem? Gente, sabe qual é a aceleração de um foguete? Foguete. 80 metros por segundo ao quadrado. 80 metros por segundo ao quadrado. Então, uma pessoa que está dentro do foguete, ela vai sentir uma gravidade de quantas vezes maior que a Terra? 9. Porque a gravidade da Terra é 10. Mais a do foguete, 80. A pessoa vai se sentir 9 vezes mais pesada do que ela é. Isso na subida. Tem noção do que é uma gravidade? Porque você. Na verdade, não é que você ficou mais pesado. É que o foguete está subindo com uma aceleração tão grande que ele está quase que te espremendo no chão. Vocês entendem esse contexto? Imagina você subindo com uma aceleração absurdamente alta dessa. Tá? Fala. Hã? Quando quem está subindo? Isso, quando o avião está subindo, você experimenta isso. Só que pouquinho, né? Não sei se vocês já perceberam, quando o avião vai decolar, você meio que dá uma apertada no banco. Você se sente meio pressionado. É essa sensação de peso que você experimenta maior ali, tá? Beleza? Por exemplo, se você, quando eu vou para São Paulo, às vezes ou eu vou para Guarulhos, ou eu vou para Congonhas, né? E Congonhas é uma pista menor, tipo, é no meio da cidade, né? Congonhas. Guarulhos é mais uma pista maior. Então, tipo, quando o avião vai subir de Congonhas, o piloto, sei lá, caralho, o que tem que fazer, mas ele tem que empinar muito o avião para cima.
para não bater nos prédios, basicamente. Então, quando ele empina muito o avião para cima, essa aceleração ela fica muito alta. Então, quanto mais acelerado for para cima, mais você vai se sentir preso no banco ali. Tá? Fala. Por que você estaria me preocupando? Não, cuidado. A gravidade só é negativa quando eu preciso determinar velocidade de movimento de subida. No arremesso. Aqui, a gravidade em si não está interferindo em nada. O negócio todo aqui é essa aceleração. É, é essa daqui que importa pra gente, tá? Então a gravidade ela não é negativa. Você está sentindo ela para baixo. Essa aceleração aqui, você, por estar dentro do avião, ou sei lá do que diabo, você vai sentir ela para baixo. Entende? Essa aceleração aqui, ó. Para você, você vai sentir ela para baixo. Então, o que está te acelerando para baixo a partir desse momento? O G mais o A que você está ganhando por estar dentro do negócio. Entendeu? Tá? Beleza. Agora vamos soltar essa porra para baixo. Vou cortar a corda do elevador. Caso C. Aceleração para baixo. Eu não sei se vocês têm percepção de que a gente consegue, então, criar gravidades artificiais. Criar gravidades artificiais. Vocês assistiram Interestelar? Lembra que no final do filme a cidade fica girando? Você pode criar gravidade. Por exemplo, qual é um dos problemas que os astronautas têm para viajar para lugares muito distantes? Tipo Marte, que demora meses. É a falta de gravidade. Se você fica com o teu organismo dentro de um ambiente onde não tem gravidade, seu corpo começa a meio zoar. Zoar mesmo. Zoa o coração, zoa os ossos, os olhos. Uma porrada de coisa vai meio que zoando. Qual que seria uma estratégia para você não, não ficar sem gravidade? Você desenvolver um foguete que seja qual viagem ele for fazer, ele faça sempre acelerando. Porque qual é o problema, né? Quando você está no espaço, andando, tipo no espaço sideral, você está basicamente na primeira lei de Newton. Você está sem aceleração, tá? A aceleração ela só existe no foguete até o foguete sair da gravidade. A hora que o foguete sai da gravidade da Terra, ele desliga e entra em movimento uniforme e vai embora. Então, numa situação em que o corpo está em movimento uniforme, você tem uma sensação de perda de gravidade no espaço. Se eu conseguir manter o corpo constantemente acelerado de alguma maneira, eu vou conseguir sentir uma força me puxando para baixo. Tá? Só que o problema é como que eu vou manter o negócio acelerado durante 7 meses? Né? Imagina a energia que você gasta para isso. Tá? Depois a gente fala sobre isso também na parte de circular. Aqui, gente, quais são as situações de aceleração para baixo? Bom, se a velocidade for para baixo também e está descendo com aceleração para baixo, você tem um movimento acelerado, tá? Beleza? Ou então ele pode estar subindo, freando, subindo, freando, subindo, aceleração para baixo, movimento retardado. É difícil de imaginar isso. Ah, é quando o elevador está parando, né? Você pede para o elevador subir. Vocês já repararam que quando o elevador para, você dá um pulinho, faz ui, faz ui? É exatamente o que acontece aqui. Você perde um pouquinho do contato do chão. Né? Se o elevador parasse repentinamente, você ia fazer isso, ó, ir embora. Né? Não ir embora, não exagera também, né? Caralho. Nossa Senhora.
Vocês assistiram Willy Wonka? Não o novo agora, mas o mais antigo, com o Johnny Depp. Tem um elevador lá, é muito louco aquele elevador. Só que o elevador anda pros lados também, é muito louco. Ó, tá aqui o corpinho. Quais são as forças que estão agindo no corpinho que está dentro do elevador, barra foguete, barra o que o diabo for? Você tem o peso do corpo, e tem a normal. Normal. Gente, por que que o peso não pode ser igual ao normal? Porque tem aceleração. Para o peso ser igual ao normal, ele tem que estar na primeira lei. Não pode ter aceleração. Se a aceleração é para baixo, a resultante também é. A resultante também é. Se a resultante é para baixo, completa, peso é maior que a normal. E você se sente o quê? Mais leve. Você se sente menos grudado no chão. Entenderam? Você está reduzindo a normal, acelerando o corpo para baixo. Você está fazendo isso aqui, ó. O corpo está aqui, ó. Você acelera ele para baixo. Quando você acelera ele para baixo, por inércia, ele tende a ficar. Então, ele dá uma diminuída na compressão, tá? Ele dá uma diminuída naquele contato. Então, ó, aqui, a gravidade aparente ficou maior que a real, né? Aqui é o contrário. Gravidade aparente menor que a real. E sinto mais leve. Como que fica, então, a expressão da segunda lei para isso? Fica. E aí? Segunda lei. Quem menos quem igual a quem vezes quem? É peso menos normal, né? Peso menos normal. Porque tem que estar para baixo. Então fica peso menos normal igual a massa vezes a aceleração. Onde A é a aceleração do elevador, né? Então fica mg menos normal igual a ma. Ó, mg menos normal igual a ma. Isola normal, gente. De novo, isola normal. Passa normal para a direita e o ma para a esquerda. Vai ficar n igual a mg menos ma. Ó, n igual a mg menos ma. Tira a massa em evidência. Olha o que aconteceu agora. Normal igual a m vezes g menos a. Olha por que que a gravidade aparente ficou menor que a real. Olha a gravidade aparente aqui, ó. A gravidade aparente é g menos a. G menos a. G menos a. Tá? Beleza? Então, por exemplo, olha que interessante. Se o corpo tiver com aceleração, vai, vamos chutar um valor. 7 metros por segundo ao quadrado. Se um corpo estiver acelerando para baixo, com 7 metros por segundo ao quadrado, 7. Para você que está lá dentro, quanto vai valer a gravidade? 3. Você se sente mais leve, ó. 10 menos 7. Entenderam? Se eu estiver acelerando para baixo, com 5 metros por segundo, eu consigo ter uma gravidade aparente de metade da Terra. Conseguem perceber isso? Tá? Oi. Não, não. É que a normal eu passei ela para a direita e o MA para a esquerda. Então ficou mg menos ma igual a normal. E quando ela está menos aqui, eu passo ela para a direita, ela fica positiva. Tá? Tudo bem, pessoal? Beleza? Peraí, que eu tinha uma coisa para comentar. Ah, meu Deus. Boa pergunta, hein? Antes da sua pergunta, deixa eu fazer uma.
E se a aceleração for igual à gravidade? Aí você perde a sensação de peso, que é quando o elevador ou o corpo está em queda livre, tá? Se você estiver dentro de um corpo em queda livre, para você lá dentro, você vai perder a sensação de peso, porque a tua gravidade aparente vai dar zero. Tudo bem? Agora, se o demônio acelerar uma aceleração maior que a gravidade, o que acontece com você aqui dentro? Você é jogado para cima, você é arremessado contra o teto, entendeu? Tá? Que negócio de cair do elevador, meu Deus, peraí. Que negócio de cair do elevador aqui. Quem caiu do elevador? Gente, vocês falam de um jeito como se acontecesse isso toda quarta-feira. Quando o elevador despenca. Mas, caralho, quantas vezes você já viu o elevador despencando? Você sabe lá, despenca elevador na Groenlândia. Você é embaixadora dos elevadores despencados, é isso? Ah, fudeu, entendi. Como é que eu faço para fazer o elevador despencar? Corta a corda. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, né? Mas, não, então. Quando ele despenca, A igual a 10. G aparente zero. Para você fazer o elevador descer acelerado, você tem que botar um motor no elevador e jogar ele para baixo. Aí não tem sentido, né? Imagina um elevador com motor que empurra ele para baixo. Não, não. Tá? O máximo que pode acontecer, né, na vida real, né, gente? É um corpo cair em queda livre. Aquele avião da NASA funciona desse jeito aqui. O que o piloto faz, né? Ele vai simular perda de gravidade. Então ele sobe até uma altitude super alta pra caramba lá, e aí ele vai acelerar o avião para baixo. Dependendo da aceleração que ele dá para o avião, a pessoa que está lá dentro sente a gravidade. Então, no passeio que eles promovem lá na NASA, não sei exatamente quanto que custa, os caras entram lá dentro do charuto do avião, e aí o piloto fica falando. Fala, olha, agora vocês vão experimentar a gravidade de Júpiter. Ele vai acelerar um pouquinho. Agora vocês vão experimentar a gravidade da Lua. Dependendo da aceleração que ele dá para o avião, por exemplo, para a gente experimentar a gravidade da Lua é aproximadamente 2. Vamos arredondar, tá? É 2. Ele precisa acelerar o avião para baixo com 8 metros por segundo ao quadrado. Ele pode, inclusive, no passeio, simular a gravidade de planetas que a gravidade é maior, fazendo isso aqui. O que foi isso? Misericórdia! O pessoal morreu, botou o pulmão para fora. Foi a Camila, né? Foi a Camila, né? Eu escutei pelo som, eu escutei. Pelo formato da onda, foi a Camila. Pelo timbre da onda, foi a Camila. Por exemplo, se no passeio de avião o cara quiser fazer a gente experimentar uma gravidade maior, tipo que a Terra, ele acelera o avião para cima, entendeu? E aí ele vai fazendo esses movimentos. No último movimento que ele faz, ele solta praticamente o avião em queda livre. Oi. Você podia pelo menos ser mais discreta, né? Bota um paninho. A Priscila tá do lado de você? Não, não. Com o cabelo todo engomado, né? Graças a Deus. Que nojo. Tudo bem? Deixa eu escutar o barulho, peraí. Não? Cadê o barulho? Ai, eu guardando as coisas. Acabou mesmo, acabou. Ê, acabou! Almoço! Comida! Comida! Semana que vem a gente volta, tá? Com isso. É isso aí. Como que o cara treina na centrífuga? Ele fica girando. Só que no caso ali é o seguinte: ele vai criar uma aceleração aparente pela aceleração centrípeta. Então, quanto mais rápido ele girar, maior vai ser a aceleração centrípeta, maior vai ser a centrífuga. Na saída é aquilo, na volta é essa. Exatamente. Na volta é essa.
pode dar surdez, dar problema de glaucoma no olho, absorção de cálcio, o osso fica menos denso, função cardíaca perde função cardíaca porque o músculo vai ficando fraco. Porque assim, o nosso coração, ele precisa vencer a gravidade para bombear sangue. Então ele faz uma certa força. Quando você está lá, você não faz, ele faz menos força. Então o músculo cardíaco ele começa a inchar. Ele começa a inchar, ele perde a função cardíaca.